Bíblia Sagrada, nós vamos ver uma série de textos que nos mostram o que é que o sangue de Jesus pode fazer em nossas vidas. Amém? E estamos aqui para relembrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquele ato que aconteceu, Jesus entre dois ladrões, e ele professa algumas palavras ali. Ele estava entregando a sua vida por mim e por você. Não existia outro remédio, não existia outro método para a solução do problema do ser humano, a não ser alguém pagar o preço. Mas se cada um de nós fizéssemos isso, não ia virar nada, não daria certo, porque estaríamos pagando pelo nosso próprio pecado. Não é verdade? Nós não tínhamos valores para pagar a nossa dívida que tínhamos com Deus. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele se tornou homem, ele habitou, entregou a sua vida por mim, por você, pagou o preço da nossa redenção na cruz do Calvário. Aleluia. E hoje você pode dizer que você é livre, você é uma pessoa justificada por Deus, você nasceu de novo, mudou a vida, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Hoje você pode cantar e louvar o nome do Senhor. Hoje eu sou livre da condenação. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o sangue de Jesus, nós entendemos que ele nos dá redenção, e ele efetua uma compra em nossas vidas. Todo homem que pratica o pecado e nasce, ele é escravo do pecado. E nós não tínhamos outra alternativa a não ser morrer nessa escravidão. Por mais que o homem lute e se esforce, ele vai viver uma vida no pecado. E estávamos condenados a essa escravidão e a perdição eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando é que nós adquirimos esse dom gratuito de Deus? Foi quando Jesus pagou o preço da nossa condenação. O que nós merecíamos era o inferno. O que nós merecíamos era uma escravidão eterna, sendo manipulados, sendo escravizados e fazendo o que a nossa carne, o que o diabo deseja. Mas Jesus chegou ali e resgatou-nos dessa condenação. Nós que éramos escravos de Satanás, fazíamos aquilo tudo que a nossa carne, o nosso pensamento e o que o diabo queria. Jesus chegou ali e falou assim: olha, eu vou pagar o preço por essa vida, porque esse homem, essa mulher me aceitaram como Senhor e Salvador. Não é verdade? Como o diabo não tinha condição de fazer uma contraproposta, porque o poder pleno e real está no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele teve que nos ceder ao Senhor. Ele teve que abrir mão da minha vida, da sua vida. Os grilhões que me prendiam, as cadeias que me amarravam a mim e a você, foram quebradas. E hoje você é livre na pessoa de nosso Senhor. Outrora você era escravo de Satanás, hoje você é servo de Deus. Aleluia. Paulo dizia lá em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, primeira coisa, servo de Jesus Cristo, depois apóstolo do Senhor e chamado. A primeira coisa é que você se torna um servo do Senhor. Você foi comprado por um bom preço. Você agora pertence ao Senhor Jesus. Olha o que Pedro escreveu: portanto agora, sabendo que não foi com ouro, não foi com prata ou com coisas corruptíveis que você foi resgatado da vossa maneira de viver, mas foi com o sangue puro e contaminado de um cordeiro puro, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que te resgatou, foi isso que te libertou. Ele pagou o preço da nossa redenção. As cadeias se abriram e você é livre na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, o plano da salvação para mim e para você. É por isso que nós podemos vencer através do sangue. Você venceu a sua condenação. Você venceu, comprou e conquistou a sua liberdade através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É inconcebível o pensamento e a ideia de você vir para Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e continuar sendo escravo do pecado. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Que verdade é essa? Ele falou, era em João capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é essa verdade que nos garante total liberdade. É por isso que há poder. Você vence quando você crê no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém, aleluia. Lá, meus queridos irmãos, em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus também nos purifica. O sacrifício dele na cruz do Calvário, ele não nos livra da condenação eterna, mas ele livra-nos da atuação e de um comportamento pecaminoso. Não há desculpa, não há nenhuma razão para que você viva um caminho longe de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém, aleluia. Ele não só tira, ele purifica. Quando Deus olha para você hoje, nós estávamos conversando, eu e o irmão Sebastião, como é difícil perdoar e esquecer as dificuldades de alguém. Não é verdade? A gente não esquece. Às vezes até você perdoa, mas não confia mais. É normal acontecer isso conosco, mas com Jesus e com Deus é totalmente diferente. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento as nossas iniquidades e dela não lembra nunca mais. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque o preço que ele pagou foi muito caro. Foi a morte do seu Filho amado. Foi a morte de Jesus, o preço para a nossa salvação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sendo purificado, diz a Bíblia, pelo sangue você tem paz com Deus. Que coisa maravilhosa é desfrutar de paz com Deus. Você está limpo. Deus olha para mim e para você como se nós nunca tivéssemos cometido erro algum. A mentalidade humana é totalmente diferente. Oh, esse camarada é uma bênção, mas outrora, não é assim? Deus olha para mim e para você como se você nunca tivesse cometido pecado algum. Você nasceu de novo. Você nasceu da água e do Espírito. Agora você pode cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Esse texto me diz que Jesus me proporciona perdão e purificação. É por isso que estamos aqui, para relembrar essa obra. Outra coisa que o sacrifício de Cristo faz é uma justificação. Ele não só olha para mim como se eu tivesse pecado, mas ele olha para mim como se eu fosse uma pessoa pura, justa, e nenhuma condenação tem. Eu estou justificado. Não é verdade? Ora, nós podemos até perdoar alguém, mas justificar é coisa complicada. Olhar para alguém e falar: essa pessoa não deve nada, não cometeu nada, mas o sacrifício de Cristo nos faz isto. O sacrifício de Cristo, ele nos faz aproximarmos de Deus e termos comunhão com Deus, e termos comunhão e termos diálogo com Deus, e andarmos com Ele, e Ele conosco, sentirmos a presença dEle em nós. Que coisa maravilhosa, não é? É ser justificado por Deus. Não é só perdoado, é justificado. Mas aqui não cometeu erro algum. Eu esqueci, eu não lembro mais. É assim que Deus olha para mim e para você. Olha que coisa maravilhosa que a Bíblia diz. Logo, muito mais, Romanos 5:9, sendo justificado pelo seu sangue, nós seremos por ele salvos da ira. O nosso lugar está no inferno, irmãos. O nosso destino era o inferno. Nós estamos condenados por causa do pecado, mas Jesus morre no meu lugar e no seu lugar. O Espírito Santo aplica a palavra de Deus e faz nascer de novo. Nós somos transformados agora pela renovação da nossa mente. A ira desapareceu. Deus nos ama, Deus nos quer bem, Deus quer o melhor para cada um dos seus filhos que estão aqui nesta noite. E nós somos salvos da ira. Que coisa maravilhosa! Haverá um dia, a Bíblia diz que os seres humanos haverão de ressuscitar para uma condenação eterna, para ir para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Pastor, mas espera aí, como é que isso acontece? Acontece da seguinte maneira: o prazer de Deus não é que ninguém vai para o inferno, mas uma pessoa não quer ir para o céu, Deus não tem outra alternativa. Ficar vagando do espaço não tem jeito. A Bíblia só oferece duas alternativas: o céu e o inferno.
Não é verdade? Ninguém quer ir para o inferno, mas pelo fato de não querer ir para o céu, não tem outra alternativa, outra opção. A ira de Deus é manifesta na vida daqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. As pessoas vão para a condenação, mas através do sacrifício de Cristo você pode ser salvo da ira. Amém? Amém. Outra coisa que a palavra de Deus nos mostra em Hebreus 10:19 é que, tendo, pois, irmãos, ousadia ou liberdade, franquia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Onde era o santuário? O que eles queriam dizer? Que lá no Velho Testamento existia um tabernáculo, e ali existia um local onde tinha uma arca que representava a presença plena de Deus. Ninguém podia entrar naquele local, só o sacerdote. Mas através do sangue de Cristo hoje nós podemos desfrutar e estar na presença de Deus. O sacerdote entrava ali com uma bandeja com um pouco de sangue, todo feito uma liturgia, um trabalho especial para que nenhuma condenação houvesse na sua vida, porque se tivesse alguma coisa errada ele morreria lá dentro. E ele entrava ali uma vez por ano. Uma vez por ano ele tinha acesso à presença de Deus. Eu fico imaginando como é que ele sonhava, como é que ele, poxa vida, só daqui 12 meses eu vou ter o privilégio de observar, de ver aquela arca novamente. Acontece que quando Jesus morre, você vai ver a Bíblia dizendo que aquele véu que separava o santo lugar do santo dos santos daquela arca, de alto a baixo ele rasgou. É verdade. Não foi? O sacerdote, sem nada, sem nenhuma prática religiosa, ele pôde desfrutar de ver a arca de Deus naquele local. O que isso queria dizer? Que o sacrifício de Cristo me dá acesso, me dá liberdade para que eu possa desfrutar da presença de Deus. Não precisa nada disso, de eu estar com a indumentária do sacerdote, de eu matar cordeiro, de eu passar sangue na orelha, de eu passar sangue no pé do polegar, no dedão do pé. Nada disso que o sacerdote fazia. Raspar o seu corpo, tomar banho, ficar separado por algum tempo para chegar daqui. Nada disso. O sangue de Jesus, ele paga a liberdade para você sentir a presença de Deus nessa noite. Não há motivo de você sair daqui vazio. Não há motivo de você não glorificar o nome do Senhor. Não há razão para você não desfrutar da presença do Senhor. O véu se abriu, a porta está escancarada. Desfrute da glória e da presença de Deus aqui nesse lugar essa noite. Oh, aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. A morte de Cristo nos garante isso. E em último lugar, você pode glorificar o nome do Senhor, porque através do sacrifício de Cristo você tem um pacto. Você tem uma aliança com Deus. Se você ler todo o Novo Testamento, é essa nova aliança. Quando Jesus estava para morrer, ele falou assim: essa aqui é a última Páscoa que eu comemoro com vocês. Fizeram o jantar, comeram, e nós não estamos com o costume de fazer isso. A igreja primitiva tinha isso. Eles se alimentavam juntos ainda. Era a festa do ágape, a festa do amor. E no meio dessa festa, eles praticariam o que nós praticamos. Jesus disse: é a última. E me dá um pão, pegou o pão, né? Esse aqui é o sangue da nova aliança, é o sangue de um novo pacto. O pão é o meu corpo que vai partir por vós, né? E depois ele pega o cálice, né, com o vinho, e fala: isso aqui é o sangue da nova aliança, representa isso. Vocês têm que fazer isso todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. Vocês peguem o pão, pegam o cálice, o símbolo do meu sangue, porque vocês vão ter que se lembrar: eu fiz um pacto com vocês, eu tinha uma aliança. E nessa aliança, ele disse assim: que através do sangue dele, ele poderia curar todas as nossas enfermidades. Através do sangue dele, você tem acesso à presença de Deus. Através do sangue dele, do sacrifício que ele fez, o diabo não pode tocar na sua vida. Você acredita nisso? O diabo não tem autoridade. Você é propriedade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que é de Deus, o diabo não toca nele. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Você é uma propriedade de Jesus.
acontece isso, pastor? Porque nós não temos consciência e fé para acreditarmos nessa realidade e abrirmos brechas em nossa vida para que o diabo venha. Você tem que se levantar para Satanás. Você não pode tocar na minha família, você não pode tocar nos meus, você não pode tocar na minha vida, não pode tocar na minha finança, você não pode tocar em nada. Tudo isso aqui pertence a Deus. Moisés tinha tanta convicção disso, que Faraó falou: Moisés, é o seguinte, você vai lá, mas vai só você, os vozinhos, sabe? E deixa o resto do povo comigo aqui. O povo já está para morrer, mesmo se tiver para trabalhar, não. Vai com você para prestar culto ao seu Deus. E Moisés foi muito sábio e falou assim: olha, vai ter que ir os velhos, vai ter que ir as crianças, vai ter que ir os de meia idade, vai as mulheres, o nosso boi vai também, a nossa vaca vai, o nosso camelo vai, as nossas, não vai ficar nada aqui no Egito. É verdade. Tem que ir tudo para onde nós nos disponibilizarmos para louvar a Deus, mas nada fica aqui. Não tem negócio com o diabo, irmãos. Você foi comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse documento, esse negócio foi selado, sabe com o quê? Com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que esse plano, esse projeto é selado pela presença do Espírito Santo. Sabe essa alegria que você está sentindo aí? Isso é o Espírito Santo de Deus que está dando um sinal para você. Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Sabe essa vontade de chorar, de glorificar, de exaltar? É o Espírito Santo testificando: olha, a aliança foi feita, o negócio foi fechado, agora você é propriedade de Deus. É por isso que estamos aqui nessa noite. Quando João viu aquela multidão que ninguém podia contar, de onde vem esse pessoal aí? E quem são? Quem são os pessoal esse aí? São os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles venceram a guerra, venceram a batalha pelo sangue e pela palavra. O sangue do Cordeiro fez daquele povo vencedor. Quando é que nós nos tornamos vencedores? É quando nós entregamos integralmente a nossa vida a Deus, ao ponto de querer morrer por causa dessa aliança, ao ponto de desejar estar no céu, ao ponto de amar mais a Deus do que qualquer coisa. Não é verdade? Pastor, como é que se ama mais a Deus sobre qualquer coisa? Alguém perguntou para Jesus: como é que faz isso? Falou assim: olha, pega tudo que você tem, dá aos pobres e segue. O que aconteceu? A pessoa saiu desanimada, triste. Em outras palavras, me coloca no primeiro plano na tua vida. Você é o projeto principal, fundamental da tua vida. Abra mão dos seus tesouros terrenos e você vai ganhar um lugar no reino dos céus. Ele não quis negociar com Jesus e fechar o negócio. E Jesus disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Às vezes é por isso que em velório de crente se canta, né? Porque nós sabemos para onde aquela pessoa vai. A vida dela foi resgatada e comprada pelo sangue desse Cordeiro. Não é verdade? É um negócio que está selado pela presença do Espírito Santo. Somos propriedades de Deus. E todos os meses estamos aqui para ratificar, relembrarmos, conscientizarmos de que Cristo morreu por cada um de nós que estamos aqui. Fique de pé em nome do Senhor.